bom dia, a paz do Senhor a todos. Espero que vocês estejam bem, juvenis. Estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês nesta manhã de domingo, com a responsabilidade de ministrar mais uma aula aos corações de cada um dos irmãos e dos nossos queridos visitantes que estão nos assistindo, nos acompanhando. Amém? Quero pedir que os irmãos já estejam com as suas Bíblias, revistas e, se possível, uma caneta, que neste momento os irmãos venham se desfazer de qualquer atenção, desligar os aparelhos de mídias, sejam eles as televisões, focar exclusivamente na nossa aula nesta manhã, ok? Vamos orar mais uma vez nesta manhã. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, nós lhe pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo que nós não fazemos para Ti. Te louvamos, ó Pai, bendizendo ao Seu nome, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, ó Pai. Que a Sua palavra encontre livre acesso em nossos corações, que nós possamos crescer, ó Pai, mais e mais, ó Pai, ao decorrer, ó Pai, desta lição. Assim nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como é de costume, nós vamos começar a nossa lição com o texto áureo. A nossa lição de hoje vai trabalhar o papel da liderança na igreja. Título da nossa lição, lição de número 8, o papel da liderança na igreja. Você que está nos acompanhando, que não faz parte da nossa congregação, do grupo dos juvenis, não se preocupe se você tiver acesso a uma Bíblia. E mesmo com a questão da revista, nós estaremos lendo ponto por ponto a ser exposto nesta manhã. Amém? O papel da liderança na igreja, nós estaremos lendo o texto áureo que está em Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 17. Colossenses, capítulo 4, verso de número 17. Leia comigo o texto áureo, você neste momento. Texto áureo. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que os cumpra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos já sabem, nós temos 3 objetivos que nós iremos abordar no decorrer desta lição. E quais são esses objetivos? Nós vamos discutir, descrever, refletir. Iremos discutir a importância da liderança na igreja. Nós, então, através dessa revista, nós iremos discutir a importância que é ter uma liderança dentro da igreja. Segundo objetivo é descrever as qualificações de um bom líder. Nós vamos descrever essas qualificações. E o terceiro e último objetivo, e não menos importante, é refletir sobre a vocação para a liderança cristã. Glória seja dada ao nome do Senhor. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso do 3 ao 14. 2 Timóteo 1, do 3 ao 14, acompanhe comigo. Você que não tem revista, mas que tem acesso a uma Bíblia, você pode estar acompanhando conosco. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus,
que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Sintetizando, a Igreja de Cristo tem como líder maior o próprio Cristo, que é a cabeça da Igreja. No entanto, enquanto organização, Deus institui líderes que conduzam o rebanho e administrem as atividades necessárias para o bem comum. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos ao primeiro tópico. Nós temos tópicos e subtópicos a serem abordados. Por favor, acompanhe comigo. A importância dos líderes na igreja. Com o propósito de que a salvação continuasse a ser anunciada, Cristo escolheu 12 homens e os capacitou a dar sequência à missão por ele iniciada. Do mesmo modo, a igreja na atualidade precisa de líderes capazes de conduzi-las nesta missão. Deus continua a escolher e chamar homens, capacitando-os para a sua obra. A escolha divina não se baseia na habilidade que alguém possa ter. O Senhor, segundo a sua soberania, escolhe não apenas os capacitados. Por favor, grife isso na sua revista. O Senhor, segundo a sua soberania, escolhe não apenas os capacitados, mas também capacita os escolhidos. Glória a Deus. Queridos juvenis, o escritor começa esse primeiro tópico mostrando que o Senhor Jesus, em seu ministério, escolheu 12 homens para anunciar o seu evangelho. E ele os capacita para tal missão. E algo que o escritor destaca aqui é que Deus não escolhe homens para liderar segundo as suas obras ou segundo os seus méritos, as suas habilidades, por assim dizer. Mas ele os escolhe segundo a sua vontade, a sua soberana vontade. E mais, ele não escolhe apenas os capacitados, mas também capacita os seus escolhidos. Esse é o nosso Deus. Ele não vê como o homem vê. Nós olhamos para a aparência, mas o Senhor contempla o coração. Amém, meus irmãos? Os irmãos conseguiram entender o que o escritor está querendo nos mostrar neste primeiro tópico? O Senhor, ele não escolhe simplesmente os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. E a nossa tendência é sempre olhar para a aparência, para as qualificações, para os méritos, para a eloquência, mas Deus não olha como o homem olha. Deus olha para o coração. Um texto muito interessante que nós podemos observar é o texto de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Para aqueles que têm a Bíblia Robert McChain, a Bíblia devocional, página 926, eu quero ler com vocês nesta manhã. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel,
não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Neste capítulo em específico, meus amados, Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, porque ele já havia rejeitado Esaú como rei, e agora ele pede para Samuel ir lá e ele irá ungir o novo rei de Israel, o futuro rei de Israel. E quando Samuel pede para Jessé trazer os seus filhos diante dos teus olhos, diz Samuel, certamente este é o escolhido do Senhor, quando ele vê um dos filhos de Jessé, que era de boa aparência, de boa estatura. Observe, olha o que ele fala. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O profeta Samuel estava olhando a aparência, a estatura, as suas qualificações físicas, mas o Senhor já havia rejeitado aquele moço. O Senhor, ele olha para o coração. E é assim que o Senhor levanta líderes para a sua obra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, segundo a sua vontade soberana. Primeiro subtópico, o papel do líder na igreja. Cristo estabelece na igreja homens vocacionados e comissionados por Ele para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos, a fim de que todos sejam dinâmicos e frutíferos em seus respectivos ministérios. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Fomos todos chamados para trabalhar como parte de um corpo. Quando estamos unidos num só coração e propósito, o Espírito Santo se move com grande poder a nosso favor, nos suprindo, fortalecendo e nos fazendo prosperar. Caros alunos, aqui o escritor fala um dos principais papéis do líder, que é cooperar para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que todos sejam frutíferos e dinâmicos, ou seja, cooperar para o crescimento dos membros, cooperar para o crescimento da igreja de maneira coletiva. Louvado seja o nome do Senhor. Entre os muitos papéis do líder na igreja, um dos mais importantes é o de ensinar, é o papel do ensino, porque através do ensino da palavra de Deus, os membros são agraciados e edificados pela palavra do Senhor, e tudo isso proporciona um crescimento espiritual magnífico em suas vidas. Quando o líder é compromissado com a palavra de Deus, meus queridos, Deus, através de sua vida, abençoa o seu povo e lhes traz um crescimento espiritual. Quando o líder é compromissado, escute isso, com a palavra de Deus, Deus move a sua mão sobre o seu povo e através da vida deste líder, ele traz um crescimento espiritual para a sua obra, ele traz um crescimento espiritual para o seu povo. Os seus membros crescem na graça e no conhecimento do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Segundo subtópico, a base da liderança cristã. A base de toda liderança cristã é o próprio Deus. Por favor, grife isso. A base de toda liderança cristã é o próprio Deus. Toda autoridade é constituída por Ele.
seja por sua vontade permissiva ou determinativa. Por esta razão, a igreja deve receber e honrar aqueles que a presidem e lideram. Glória a Deus! Qual é a base da liderança, meus irmãos? Qual é a base de toda liderança cristã? A base de toda liderança cristã é o próprio Deus, ou pelo menos tem que ser o nosso Deus. Algo que nós devemos levar conosco é que essa obra não é de homens, essa obra é do nosso Deus. A obra ela não é minha, ela não é sua, ela não é do pastor. Essa obra é do nosso Deus. Ele é quem sustenta a liderança, Ele é quem nos sustenta em tudo. E sendo de Deus essa obra, nós devemos honrar aqueles a quem Deus levanta para o seu ministério. Nós devemos honrar os nossos líderes. Nós, como igreja de Cristo, que temos um líder levantado por Deus, devemos obedecê-lo, devemos honrá-lo, devemos ajudá-lo, para que a obra de Deus venha se fortalecer cada vez mais. Devemos, dentro das nossas qualificações dentro da casa do Senhor, ajudá-lo, para que o fardo não se torne tão pesado, para que a caminhada não se torne tão dura. Devemos, dentro das nossas qualificações, ajudar os nossos pastores, os nossos líderes, dentro dos nossos ministérios, apoiando, incentivando-os, orando por eles, porque eles são líderes instituídos por Deus, levantados pelo nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo tópico, o perfil bíblico de uma liderança cristã. E nós vamos ler o tópico 2.1, o perfil de um líder cristão. Que esses dois tópicos têm muito a ver. Acompanhe comigo. O líder cristão precisa ter sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Existem algumas qualificações que são indispensáveis a um líder e precisam ser cultivadas. A lista pode ser imensa: competência técnica, espírito de decisão, inteligência, conhecimentos, sabedoria. Ao analisar as Escrituras sobre o assunto, entendemos que uma das características mais importantes na arte de liderar é a capacidade de autogerenciamento. Afinal, uma pessoa que não consegue administrar bem a sua própria vida e testemunho pessoal, como terá condições de fazer isso por um grupo? O apóstolo Paulo diz que os que aspiram o ministério pastoral, que quem não sabe governar a sua própria casa não tem condição de cuidar da igreja de Cristo. Portanto, grife isso, uma boa liderança exige grande disciplina pessoal. O líder precisa saber planejar a sua vida, administrar bem o seu tempo, suas finanças, família, vida pessoal, moral e espiritual. Os líderes cristãos necessitam ser pessoas de caráter e padrões elevados, principalmente no tocante à sua conduta moral e espiritual, não apenas com palavras, mas até mesmo nas suas pequenas atitudes da prática diária, pois servem assim de exemplo ao rebanho. Glória a Deus! O perfil de um líder cristão. Juvenis, aqui o escritor vai abordar as características de uma pessoa que tem o perfil de um líder cristão. Em 1 Timóteo, capítulo 3, nós vemos as qualificações de um líder eclesiástico, de um líder cristão, de alguém que está à frente do ministério. Lendo esse texto, nós vemos por que tantas lideranças fracassam em seus ministérios. Muitos foram chamados, mas não por Deus.
e sim por mãos humanas ou por conveniência. E nós vemos que a obra de Deus não é assim. Para estar na frente da obra do Senhor, os líderes precisam de ter algumas qualificações. Essas qualificações são imprescindíveis para aquele que está à frente do ministério, assim como o escritor acabou de mencionar aqui. Várias qualificações. Uma coisa muito interessante que ele fala, uma boa liderança exige grande disciplina pessoal. Grave isso com você. Talvez você vai ser um líder futuramente, alguém que vai estar à frente de uma congregação, de um ministério, alguém que vai desempenhar uma função de liderança dentro da igreja, dentro de um departamento. Uma boa liderança exige grande disciplina. E disciplina é algo que nos falta muito, meus irmãos. E nós precisamos, enquanto é tempo, acertar isso em nossa vida, sermos disciplinados com a obra de Deus. Tópico 2.2, o exemplo da liderança de Jesus. Cristo é nosso maior exemplo. Também no quesito liderança, até mesmo gestores renomados no meio secular estudam nosso mestre como um modelo atemporal de líder. O estilo de liderança adotado por Jesus é fundamentado na integridade, na motivação e principalmente no amor. Pelas suas palavras e condutas coerentes com elas, Cristo atrai e mantinha seguidores. O seu amor pelas ovelhas que o seguiram era tão grande que ele deu a sua vida por elas. Cristo, como líder, não é autoritário, mas agia com autoridade e determinação. Ele trabalhava de uma forma participativa, não era centralizador, nem tampouco acomodado, dividindo as tarefas com os seus discípulos. Jesus mostrou com atitudes que um líder às vezes precisa calar-se e outras ocasiões ter uma resposta ágil e inteligente. Sobretudo, necessita ter sabedoria para discernir como proceder em cada situação. Michael Youssef diz que os verdadeiros líderes precisam ter o chamado e o caráter de Jesus Cristo. Afinal, ele foi o nosso maior líder que já existiu. Portanto, se o líder da igreja deseja ser bem-sucedido, não deve impor sua liderança ou agir baseado nos modelos autoritários e manipuladores do mundo. Antes, deve olhar para Cristo e seguir os seus ensinamentos. Meus queridos alunos, neste tópico o escritor destaca o ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo e mostra como o mestre foi um líder perfeito em tudo. Nesse tópico nós vemos que um líder não é composto apenas de autoridade, mas de sabedoria. E o nosso mestre nos deixou o seu exemplo de liderança. E nós devemos aplicar este exemplo em nossas vidas. E se almejamos a liderança, se já somos líderes dentro da casa do Senhor, devemos ter Jesus como nosso maior exemplo. Se nós almejamos a liderança, meus irmãos, ou se nós já temos um papel de liderança, já desempenhamos um papel de liderança dentro da casa de Deus, nós devemos olhar para Jesus como o nosso maior exemplo, como o nosso foco, como o nosso objetivo, porque ele foi um líder perfeito em tudo. Em tudo ele foi perfeito. E se nós apontarmos para Cristo, focarmos nele, seguirmos o seu exemplo como líderes, o nosso ministério será duradouro, será perfeito, será próspero em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, vocação
e chamado para a liderança. O chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição de tamanha responsabilidade diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo escreveu que se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja, contudo precisa ter um procedimento digno e coerente com ela, dentro e fora da igreja. A vocação e chamado para a liderança. Aqui nós vemos que por mais que possamos almejar a liderança dentro da congregação, isso não significa que nós seremos líderes ou que devemos ser líderes de qualquer jeito. Observe uma coisa aqui, juvenis. A liderança eclesiástica é dada por um chamado do Senhor e reconhecida pela congregação. Não é simplesmente eu quero ser líder e vou ser líder. Eu quero ser pastor e vou ser pastor. A obra de Deus ela não funciona desse jeito. Algo que eu quero abordar aqui com vocês é que o que é cometido por muitos de nós, um erro que é cometido por muitos de nós, muitos olham para a igreja como uma empresa. E eles pensam que o ministério é como cargo de emprego, que devem subir e subir e subir e subir e subir. E a obra de Deus ela não funciona desse jeito. Talvez muitos de nós seremos chamados para desempenhar uma determinada função, um determinado cargo dentro da igreja, e nós morreremos neste cargo. E nós devemos glorificar a Deus por isso. Nem todos nós seremos líderes. Não é demérito morrer no cargo que o Senhor te colocou. Eu vou dar um exemplo aqui muito clássico, porque eu já ouvi muito isso. Às vezes a pessoa, ela é consagrada, por exemplo, a um cargo de cooperador na casa do Senhor. E depois ele é consagrado a diácono. E depois o irmão é consagrado a presbítero, a evangelista, a pastor. E ele toma conta de congregação e glória a Deus por isso. E às vezes um outro irmão vai ser consagrado a cooperador e depois vai ser consagrado a diácono e vai morrer como diácono. E muitas pessoas elas olham para isso como uma falha na parte do irmão, porque o irmão morreu como diácono. Como se a obra de Deus fosse uma empresa, como se o irmão devesse subir cargos. E é isso que eu quero abordar aqui com vocês. Nem todos nós iremos ser presbíteros, evangelistas, pastores, líderes de ministérios. Mas nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele colocou em nossas mãos, pelas funções dentro da sua casa. E todos os cargos que são administrados e entregues da parte do Senhor a nós são cargos honrados. E nós devemos louvar a Deus por isso. E nós devemos ficar felizes por isso. Irmão André, eu morri como diácono, glória a Deus por isso. Eu morri como presbítero, glória a Deus por isso. Eu morri como evangelista, glória a Deus por isso. Eu morri como pastor, glória a Deus por isso. Eu morri como líder da limpeza na igreja, glória a Deus por isso. Nós devemos entender que todos nós iremos desempenhar um papel diferente dentro da casa do Senhor. E que não é demérito morrer ou ficar no cargo que você foi chamado. Ainda que haja cargos, por assim dizer,
que demande uma autoridade maior, uma responsabilidade maior que a que você está executando. Mas que você nesta manhã venha entender estas palavras e venha glorificar a Deus pelo cargo, pela função que você desempenha dentro da casa do Senhor. Glória a Deus. Chamado coletivo. Todos nós fomos chamados à grande comissão. Jesus mesmo ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por certo, todos os salvos foram chamados com uma missão e vocação, serem ganhadores de almas. A vocação da igreja é missionária e evangelística, pois o Senhor disse que os que dela fazem parte receberiam virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, neste último tópico, meus queridos, nós falaremos sobre o chamado coletivo. Nesse tópico, nós vamos esbarrar com o que a gente tem falado muito nas últimas lições, nas últimas revistas, que é o chamado para anunciar as boas novas, o chamado para anunciar o Evangelho de Cristo. E esse chamado, meus irmãos, é um chamado universal, como nós temos falado no decorrer das lições, quando nós abordamos a questão de evangelização, de anunciar o Evangelho de Cristo, de pregar a palavra de Deus. E não está associado a cargos, a funções dentro da igreja, mas está ligado ao povo de Deus. A igreja de Cristo, em sua totalidade, precisa ser anunciadora do Evangelho do nosso Senhor. Este é o chamado para todos nós. Este é o chamado coletivo. É o meu chamado, é o seu chamado. Pregar as boas novas, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é um chamado para todos nós. Ele não está associado a funções, a cargos, a liderança. É um chamado para mim e para você. Terceiro e último tópico, o chamado específico. A despeito do chamado evangelístico, comum a todos que aceitam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, também há aqueles chamados específicos. Grife isso aqui. Descobrir sua vocação é o primeiro grande passo para agir conforme a vontade de Deus para a sua vida. A igreja do Senhor, como um corpo, necessita de uma variedade de membros e funções para desenvolver-se e manter-se funcionando bem, como pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, auxiliares, professores de escolas bíblicas dominicais, porteiros, visitadores, líderes e muitos outros. Todos os obreiros e colaboradores da obra de Deus. Cada crente tem seu trabalho que é determinado pelo Senhor. E é um privilégio receber dele uma tarefa específica. Saiba que quando é de Deus, quem chama, ele o faz de forma inconfundível. Alguns exemplos são: Abraão. Deus chamou Abraão para uma grande obra. Segundo exemplo, Moisés. Deus chamou Moisés para uma grande missão. Todos esses homens foram chamados por Deus para um ministério maravilhoso. Samuel, o Senhor chamou, sendo ele bem jovem. Jeremias, desde o ventre o Senhor o chamou. Jonas foi chamado independente da sua vontade. Olha que interessante isso. Jonas foi chamado independente da vontade dele. Deus, pela sua soberana vontade, o chamou. Um legítimo chamado divino nunca deve ser entendido como um ato da vontade humana. Não pode ser resultado meramente de um convite, mesmo que este proceda de uma pessoa de Deus. A experiência é pessoal e transcendente, o poder da persuasão, favorecimento humano ou de qualquer tipo de ascensão hierárquica de cargos eclesiásticos
Por isso, o chamado precisa ser sempre confirmado pelo Senhor por meio de experiências únicas com Deus. É o que nós falamos há pouco tempo. Agora, neste último tópico, nós falaremos sobre o chamado específico. Algo que o escritor destaca aqui é: descobrir a sua vocação é o primeiro grande passo para agir conforme a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, Deus tem um chamado específico para cada um de nós. É o que eu acabei de falar alguns tópicos atrás. Nem todos nós seremos líderes. Nem todos nós estaremos à frente de ministérios. Nem todos nós seremos pastores de congregações. Nem todos nós desempenharemos cargos de liderança. Mas nós devemos reconhecer qual é o nosso chamado, qual é a nossa função dentro da casa do Senhor. E entregar tudo isso na mão do Senhor. E buscar ser diligentes, ser responsáveis. E buscar sempre em Cristo o melhor para a sua obra, fazendo sempre o melhor para a casa de Deus. Por mais que nós não estivermos desempenhando um papel de liderança, mas agir como tal, com tal responsabilidade. Aqui o escritor destacou grandes homens de Deus do passado, que foram chamados para grandes obras: Abraão, Moisés, Samuel, Jeremias, Jonas. Talvez você que está me ouvindo nesta manhã também será chamado para uma grande missão, para desempenhar um papel importante na casa de Deus, um papel de liderança. E que você venha aprender nesta manhã com esses grandes homens de Deus do passado, que tiveram grandes experiências com Deus, e que você busque neste momento, enquanto você é jovem, enquanto talvez você ainda não está desempenhando este papel, mas busque em oração a Deus, pedindo a Ele graça, sabedoria, discernimento, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha ser derramado sobre a sua vida, para que quando você venha desempenhar esse papel, o Senhor venha te capacitar, te dar graça, unção, para que o seu ministério não venha fracassar, para que o seu ministério não esteja sobre as suas mãos humanas, mas esteja sobre as mãos do nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Espero em Cristo Jesus que esta aula tenha falado ao seu coração nesta manhã, você juvenil, moço, moça, que me ouve, que nós possamos reconhecer o chamado de Deus em nossa vida, que nós possamos nesta manhã pedir a Deus que nos ajude, que nos dê graça para desempenhar esse chamado em sua casa. Neste momento eu quero lhe pedir que também esteja ofertando, dizimando para a casa do Senhor. É o momento que nós iremos agora louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Nós temos aqui embaixo do vídeo o nosso PicPay, o Pix, o número da nossa agência e conta. Você que nos ouve, que não é membro da nossa igreja, que nos visita, fique à vontade para estar louvando a Deus também com sua oferta, com seu dízimo, com seus votos. Amém, meus irmãos? Neste momento eu quero orar com você. Estaremos finalizando essa lição, Pai. Louvo a Ti, ó Pai, por tudo. Entrego sua vida, Senhor, de cada filho seu, ó Pai, que está neste momento assistindo, ó Pai, esta aula. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha ser derramado sobre a vida dos Teus filhos. Venha trazer paz, alegria, ó Pai. Venha trazer salvação. Que os Teus filhos venham reconhecer, ó Pai, o chamado, ó Pai, do Senhor sobre as Tuas vidas. Que a Tua presença esteja, ó Pai, sobre a vida dos Teus servos.
Assim, ó Pai, eu lhe rogo em nome do teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém.